Seja bem-vindo de regresso à última Comissão Executiva da semana. Estamos a fazer um balanço da semana informativa e, professor Tawfik Rekibi, no domingo passado tivemos eleições na Catalunha. Que balanço é que faz destas eleições? Eu penso que as eleições na Catalunha, o lado mais preocupante é as consequências que terão a médio prazo relativamente à Europa no seu conjunto, porque não está afastado, apesar da perca de lugares no Parlamento do partido do MAS nas eleições, não está afastado o cenário de um referendo de autodeterminação da Catalunha. E quando digo o impacto disso sobre o resto da Europa, é que há muitas regiões na Europa que estão mais ou menos com o mesmo panorama. Estamos a falar da Liga do Norte na Itália, estamos a falar da Escócia, onde se prevê já em 2014 um referendo de autodeterminação, estamos a falar da Irlanda do Norte, estamos a falar da zona flamenga da Bélgica e a divisão está mais que nítida, estamos a falar da Córsega francesa e estamos a falar de outras regiões na própria Espanha. Isto quer dizer que a própria Europa, que tem um problema neste momento de coesão e de união e de decisão, o problema vai ficar mais vincado ainda com as divisões dentro dos países. Exatamente, dentro dos países e com eventuais novos países que possam vir a nascer no futuro com implicações perfeitamente incalculáveis. Joaquim. Sandra, eu, por acaso, olhando para esta situação, historicamente a Catalunha não é a região mais independentista de Espanha, quer dizer, a região mais independentista é o País Basco. Enfim, até com recurso a meios violentos por parte da ETA. Portanto, e de repente a Catalunha assume-se como o porta-estandarte da independência e até relegando um bocadinho o País Basco para um segundo plano. A questão da independência neste momento do País Basco, sobretudo desde a trégua e do abandono das armas da ETA, não tem sido tão discutida. Mas, curiosamente, e esse é que é o ponto que eu me interrogo, é que nós temos umas eleições em que, de facto, há um candidato que ganha as eleições, embora perca votos e lugares, que pede claramente um referendo e diz que, se houver um referendo, vai fazer campanha pela independência. Mas, curiosamente, essas eleições são precedidas 2 ou 3 meses antes por um pedido de auxílio financeiro da Catalunha a Madrid. E, portanto, eu não sei até que ponto tudo isto não é um bocadinho de cenário para sobre a Catalunha exigir mais dinheiro, porque a Catalunha é um contribuinte líquido no orçamento espanhol. E, portanto, aquilo que me parece é que está-se a usar um bocadinho o fantasma da independência da Catalunha para discutir questões financeiras. É verdade que na origem do problema a Catalunha tinha pedido autonomia fiscal, como acontece no País Basco, porque a contribuição da Catalunha é da ordem dos 16%, enquanto que aquilo que a Catalunha recebe é de 14%. A diferença é simplesmente qualquer coisa como 16 mil milhões de euros. E há quem diga que o próprio líder do partido que promoveu estas eleições antecipadas não está ele próprio interessado na independência e que usa isso como meio de pressão. Mas é verdade também que a sondagem demonstra que a maioria dos habitantes da Catalunha, que são 7 milhões e meio de habitantes com 200 mil milhões de PIB, estão interessados na independência. Se isto ocorrer amanhã, depois, daqui 2 ou 3 anos, as consequências podem ser complicadas. Podem ser complicadas quer para a Espanha, quer para o resto da Europa. Eu sinceramente, tenho sérias dúvidas. Quer dizer, nunca vi, e olhando, quer dizer, já olho para a Espanha há alguns anos, nunca vi a Catalunha ter tendências independentistas. E, portanto, se esta discussão, tudo isto fosse no País Basco, eu, se estivesse do lado do governo de Moncloa, estaria bastante preocupado. No caso da Catalunha, evidentemente, é uma preocupação, mas parece-me que há aqui uma discussão mais de dinheiro, de questões orçamentais e de questões de impostos, do que propriamente de independência. Agora, se isso vier a acontecer, isso é um problema gigantesco para a Espanha, porque, quer dizer, a Espanha pressupõe uma unidade e uma centralidade e se ainda a Catalunha, quer dizer,
corre-se o risco de abrir a caixa de Pandora. Consequências para a Europa, de facto, aumenta o nível de desunião. Acho que para Portugal tinha consequências muito interessantes. Por exemplo? Assumindo que a saída é pacífica, e neste momento, claramente desequilibrava claramente alterava o equilíbrio de poder na Península. Ou seja, do seu ponto de vista, podia reduzir o peso periférico de Portugal face a outras regiões mais importantes. Reduzia claramente o peso da Península Ibérica, com certeza. Quer dizer, reduzia o peso de Espanha e, portanto, deixávamos de ter uma península em que 3/4 é um país e 1/4 é outro país. Deixávamos de ter uma Espanha tão forte na União Europeia. Aliás, a quantidade de empresas que opera a partir de Madrid para o mercado ibérico, empresas internacionais, é abundante. Portanto, claramente a posição de Portugal ganhava. Só um último aspecto para terminar, Sandra. Várias pessoas estrangeiras perguntam-me às vezes como é que Portugal permaneceu independente e a Catalunha ou o País Basco não conseguiram permanecer independentes de Espanha. Como é que o retângulo, aqui encostado ao Atlântico, conseguiu permanecer independente, até porque do ponto de vista geográfico, quer dizer, nem há grande separação geográfica entre Portugal e Espanha. E a minha resposta é sempre simples. Ganhámos Aljubarrota e depois logo a seguir expandimos-nos para o Atlântico. E esse é o ponto essencial que eu não vejo em Portugal neste momento. Nós só nos conseguimos manter independentes, e agora a independência é económica, quando voltarmos a expandir-nos para o Atlântico. Porque para dentro, para a terra, não. Temos que redescobrir o caminho marítimo, neste caso. Exatamente. Diga. Se bem que em Portugal também a coesão cultural é muito maior que em Espanha. Diria até que, por exemplo, os galegos são mais minhotos que castelhanos. Muitos não é? consideram-se mais portugueses, de facto. Também abordar aqui o tema Portugal-Grécia e olhando para a entrevista de Passos Coelho anteontem, considera que Passos Coelho desvalorizou o impacto para Portugal da reavaliação da situação grega? Eu acho que desvalorizou na forma, mas ele tem consciência que o que aconteceu na Grécia pode ser muito importante para Portugal. As medidas favoráveis à Grécia em termos de reescalonamento e de redução do peso da dívida e dos juros podem ser salutares para nós a meio do percurso. Isto quer dizer que, muito provavelmente, se daqui o mês de abril houver uma derrapagem a nível da execução orçamental, e se houver por parte da Troika e da Europa uma tentativa de nos aplicar exatamente as mesmas medidas em proporções evidentemente adequadas ao nosso caso, isto poderá eventualmente pôr Portugal no caminho certo da execução orçamental. E, neste caso, o sucesso da execução orçamental decorrerá de um fator extraordinário e não do plano que estava traçado até agora. Agora, se isto não vier a acontecer e se houver uma derrapagem orçamental, eu pergunto qual será a posição dos parceiros sociais, qual será a posição do partido que está na coligação, o CDS-PP, qual será a posição do próprio Presidente da República se por alguma razão houver uma crise política dentro do governo. Há muitas incógnitas, exatamente, uma crise que vai se acrescentar a outras crises sociais, económicas e orçamentais que estamos a viver. Daí há muitas incógnitas e os próximos meses, os primeiros meses de 2013 vão ser extremamente turbulentos, extremamente incertos. Portugal deveria ter tratamento igual ao da Grécia? Eu, ao contrário de muitas pessoas, acho que Portugal, aquilo que vai precisar da Troika são basicamente duas coisas. Acho que precisa de mais tempo no ajustamento e acho que Portugal vai precisar de um segundo resgate. Ou seja... Foi aquilo que o Primeiro-Ministro rejeitou na entrevista. Pois, só que o meu ponto é, não é possível baixar a taxa de juros dos empréstimos da Troika, porque basicamente os instrumentos europeus estão-nos a financiar à taxa a que se financia no mercado. A diferença é mínima. Aliás, a redução da taxa de juros para a Grécia foi de 0,1 pontos percentuais, e tem a ver com a questão das comissões. E, portanto, não me parece que seja possível baixar o custo de financiamento, não passa pela cabeça
um haircut, porque acho que isso seria desastroso. Aquilo que, e eu penso que disse isto aqui há 1 ou 2 semanas, é que entre 2014 e 2017, nos 4 anos seguintes ao programa da Troika, nós temos necessidades brutas de financiamento de 100 mil milhões. E, portanto, não estou a ver o mercado emprestar-nos a 4 ou 5%, 100 mil milhões em 4 anos. E, portanto, eu creio que quando o programa da Troika terminar, o refinanciamento da nossa dívida pública vai ter que continuar a ser feito por instrumentos europeus. E, portanto, aquilo que eu acho que o Governo deve preparar como estratégia de negociação, e também já o disse aqui, é uma estratégia de, por um lado, prolongar um pouco o período de ajustamento, no sentido de as medidas também poderem ser tomadas mais lentamente, as medidas de consolidação orçamental. E, por outro lado, perceber que vamos ter que ter um financiamento adicional, porque as necessidades de financiamento são bastante elevadas. E, nesse sentido, eu acho que há 5 argumentos que o Governo pode usar na negociação e que cobrem as 2 questões, que era a questão do ajustamento, que era a questão das necessidades adicionais de financiamento. O memorando de entendimento estava mal construído do ponto de vista do ponto de partida do déficit. Tem um ponto de partida do déficit de 6% e ele era 8%. As previsões macroeconómicas revelaram-se totalmente desajustadas. Portugal, face àquilo que está no memorando de entendimento, face às medidas, o memorando de entendimento tem cumprido quase a 100%. Portanto, se algo está a falhar, não é o cumprimento daquela checklist. Quarto, Espanha, em princípio, vai ter um programa à medida extremamente favorável. Quinto, a comparação com a Grécia. Portanto, a comparação com a Grécia é um argumento extremamente forte, porque, volto a dizer, nós precisamos que isto corra bem, porque é o nosso país, mas eles também precisam que isto corra bem, porque precisam de um bom exemplo de funcionamento desta terapia. A questão do segundo resgate que o Primeiro-Ministro está a rejeitar e que partilha da ideia que provavelmente será inevitável, tem uma condicionante. No momento em que Portugal vai precisar de resgate, se vai haver ou não haver dinheiro para ter este resgate. Porque vamos imaginar um agravamento da situação em Espanha, Itália e França. Haverá dinheiro para toda a gente? Portanto, se calhar convinha reservar já a nossa empatia. Exatamente. É? Ainda bem que fala desses países, porque será o ponto de partida para passarmos para o orçamento comunitário. Para já o acordo só chega em janeiro, ainda não se conseguiu o equilíbrio. É possível, na sua opinião, e em tempos de crise, conseguir um orçamento anticíclico capaz de relançar a economia e também criar emprego? Acho que o problema não é o orçamento ideal, é o orçamento possível que agrada a todas as partes envolvidas. É possível agradar a todas as partes. Ontem ainda filtrou uma informação na comunicação social, segundo a qual a presidência cipriota terá conseguido uma plataforma de entendimento que hoje está a ser submetida aos embaixadores dos países membros e que na próxima semana vai ser apreciada pelos ministros das Finanças da União Europeia. Se houver luz verde, já vai passar para o Conselho Europeu. Agora, continuam os pontos de divergência que todos nós conhecemos. A Inglaterra, o Reino Unido, continua agarrado à sua posição de querer cortar o orçamento em 150 mil milhões de euros, enquanto que a presidência cipriota está a propor um corte de 60 mil milhões. Os franceses e os alemães chegaram a um acordo, aparentemente, de fazerem uma proposta de corte em 100 mil milhões. E depois, o segundo ponto de divergência é a aplicação do dinheiro do próprio orçamento. Os franceses puxam para o lado da política agrícola comum, portanto, querem mais dinheiro para os seus agricultores. Os ingleses não querem abdicar do seu desconto de 4 mil milhões que têm vindo a receber na medida em que consideram-se como pagadores líquidos e participantes líquidos no orçamento da União. Depois temos a Polónia, que está a chefiar o grupo da coesão, que querem continuar a receber fundos de coesão. E depois temos alguns países, entre os quais a Alemanha e outros, que querem mais fundos para a investigação e desenvolvimento. Portanto, temos aqui um coquetel extremamente complicado de pôr num orçamento que seja coeso. Agora vamos ver, o que a mim me impressiona nestas situações é que muitas vezes os orçamentos possíveis
não são orçamentos otimizados. Isto quer dizer que vamos sacrificar muitas vezes aquilo que é essencial, aquilo que é importante para a Europa ou para o conjunto dos países europeus, em detrimento da vontade do país A, o país B, o país C. Portanto, eu tenho alguns receios quanto ao orçamento plurianual que vai comprometer a União Europeia até 2020 e provavelmente os cortes vão atingir áreas que são cruciais. Já se fala da abolição simplesmente do programa Erasmus, que para mim é um dos programas mais interessantes da União Europeia, no sentido de promover o conceito da cidadania através da mobilidade dos estudantes e dos docentes do espaço comunitário. Os cortes irem para coisas essenciais, para satisfazer algumas exigências que no final do percurso não vão trazer nenhum valor acrescentado para a União, pode não ser uma boa solução. Joaquim, faz sentido que os Estados, os membros sujeitos à assistência financeira possam sair prejudicados com este orçamento? Não, quer dizer, em princípio não, porque seria uma forma interessante de promover algum crescimento económico. Agora, quando falamos em um orçamento contracíclico de relançamento da economia, se é para fazer mais do mesmo que tem sido feito e que é gastar dinheiro em grandes projetos e continuar a despejar dinheiro nos agricultores franceses, bem, então é melhor não o gastar. Agora, se de facto temos um orçamento para investigação, desenvolvimento, competitividade e que melhora a posição competitiva dos países europeus, esse é que devia ser o caminho, não é? Agora, para mim, a grande questão à volta do orçamento está um passo antes, que é que tipo de funcionamento da União Europeia queremos. E se de facto queremos uma União Federal, e nenhuma União pode funcionar se o seu poder central não tiver um orçamento capaz de reduzir os desequilíbrios regionais. E este orçamento da União, que representa 1% do PIB europeu, é manifestamente insuficiente para isso. E, portanto, eu vejo aqui uma enorme contradição, que é, por um lado, queremos reforçar a União Federal e queremos reforçar o poder das instituições europeias, e depois, por outro lado, queremos lhes dar menos dinheiro e, ainda por cima, canalizá-lo para os sítios errados, agricultura, projetos faraónicos e burocracia em Bruxelas. Então, na sua opinião, onde é que pode ser encontrado o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio tem que partir de uma refundação, para usar até a expressão mais em voga, uma refundação do próprio funcionamento das instituições europeias. Sem isso, nunca vamos ter um orçamento que sirva os verdadeiros interesses da União Europeia. Se me perguntam o ponto de equilíbrio prático para o próximo ano, vai acabar cada país ter que ceder um bocadinho de forma a contentar todos. Portanto, isto não me passa pela cabeça que a União fique sem perspectivas financeiras que lhe permitam depois ter orçamentos anuais e, portanto, eu acho que no final todos vão ter que ceder um bocadinho para todos acharem que ganharam também qualquer coisa. Diga. Na prática não existe uma visão para a Europa, existem várias. E isto faz com que é muito difícil ter um orçamento, como foi referido aqui, para já por si muito magro, estamos a falar de 1,1% do PIB, mas também face às várias visões, a eficiência da sua utilização vai deixar a desejar. Para terminar, a mesma pergunta aos dois, há cada vez mais quem diga que o problema não é só dos periféricos e que é de toda a União Europeia. É preciso, na sua opinião, convencer Angela Merkel a mudar rapidamente? Eu não sei se vai ser fácil convencer a Angela Merkel de mudar de opinião. Penso que a Alemanha, com certeza, canalizou os prós e contras da sua política e sabe onde é que está o seu interesse. Provavelmente a Alemanha tem informações que eu pessoalmente não tenho e que fazem com que a sua política seja orientada num sentido e não no outro. Parece-me que o problema maior que nós temos dentro da União Europeia não é tanto a Alemanha neste momento, evidentemente pode ser um problema, mas é mais o Reino Unido. Joaquim. Eu diria que, quer dizer, há aspectos que evidentemente têm que mudar na política europeia e alguns deles claramente eu não concordo com a chanceler alemã.
Agora, há um ponto que me parece fundamental. Nenhuma união monetária funciona sem disciplina orçamental e sem uma política orçamental comum. E, portanto, nesse aspecto concreto, eu concordo com a chanceler alemã. Quer dizer, os países têm que caminhar para aquilo que ainda por cima está no Tratado de Maastricht e que nem sequer é 3% de déficit. É o objetivo de médio prazo, que é um déficit de 0,5%, que assim permite depois a atuação de estabilizadores automáticos em períodos de crise económica. O que a chanceler não diz, mas também não é verdade seja dita que a responsabilidade não é toda dela, é que durante toda a década de 2000, uma série de países onde infelizmente Portugal também se encontrou, não atingiu esse objetivo de médio prazo. Porque se Portugal em 2008 tivesse um orçamento equilibrado, a utilização de políticas discricionárias expansionistas em 2009 e em 2010 tinha sido acomodada e nós não teríamos hoje um ponto de partida do déficit de 10%, mas teríamos um ponto de partida do déficit de 3 ou de 4 ou de 5 e, portanto, a correção era bastante mais baixa. O problema da Europa é que durante aquele período de 98 a 2008 praticamente ninguém fez aquilo a que se comprometeu, que era um orçamento equilibrado. E não o fizeram num período de bonança económica e agora temos que o fazer num período de recessão económica. Joaquim Miranda Sarmento, Tawfik Rekibi, muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos comentários nesta Comissão Executiva. A última da semana, a Comissão Executiva volta a reunir-se na próxima segunda-feira. A Primeira Hora também fica por aqui, está de regresso na segunda-feira. Desejo-lhe um bom dia e um ótimo fim de semana.